Bom dia, irmãos. Bom domingo para vocês. Vamos louvar ao Senhor nesse domingo, dando graças ao Senhor por mais um dia. Amém?
Olá, povo de Deus, graça e paz, amém? Este momento agora, se nós estivéssemos aqui hoje com o nosso culto presencial na igreja, seria um momento em que nós estaríamos recolhendo as nossas ofertas e os nossos dízimos, antes da ministração da palavra. Mas nós não temos mais, por este tempo, o culto presencial, já estamos aí com 45 dias, que estamos cultuando o Senhor, cada um das suas casas. Mas alguns irmãos têm nos perguntado, como é que eu faço para eu poder contribuir, levar a minha oferta, dar o meu dízimo? Pensando nisso, amados, nós vamos hoje aqui, logo após essa breve palavra minha, vai estar disponibilizado na tela os dados bancários da igreja, para que você possa ofertar, dizimar na casa do Senhor. Eu sei que algumas pessoas têm dito, mas a igreja não está tendo culto, não está tendo gastos com o templo, mas a igreja, o papel da igreja é muito mais do que simplesmente o culto presencial. A igreja tem um chamado, e muito maior ainda em tempos como este, tempos difíceis, tempos de crise, e crise econômica, onde a igreja exerce um papel fundamental de ajuda social, né? A nossa igreja, falando da igreja sede aqui, temos ajudado muitos irmãos com fornecimento de cesta básica, ajudando também, até mesmo muitas vezes pagando uma energia, suprindo a necessidade de alguns, e por isso a igreja precisa continuar viva e atuante. E também sem falar, meu querido, que ofertar também é cultuar a Deus. Portanto, nós vamos disponibilizar para você o número da conta, os dados da conta, e você pode adorar a Deus aí da sua casa, fazendo uma transferência, fazendo uma TED, fazendo um DOC, ofertando e dizimando ao seu Deus daí da onde você está. Amém? Então, você que vai fazer isso, toma nota, vai estar aí na tela os dados bancários da igreja, que você possa ofertar e adorar a Deus com a sua oferta também. Em nome de Jesus. Amém? Bom dia. Então me convidaram para trazer esta mensagem, o Bispo Ed e alguns amigos. Então nós estamos aqui para passar a mensagem e nós achamos interessante colocar um tema bem contextualizado no atual momento e vamos chamá-lo de A Peste que se Propaga ao Meio-Dia. Então, esse texto é do Salmo 91, é um texto clássico. Quando se quer falar de praga e de mortandade, as pessoas procuram muito o Salmo 91. Como introdução a esse tema, eu vou resumir um texto do romance de Mark Twain, de 1876. Ele escrevia sobre a sua infância. Então, houve uma ocasião que aconteceu uma peste, não tão grave, era de sarampo, e Tom ficou em isolamento voluntário, era um menino. Por uns 15 dias, ele ficou isolado em sua casa, né? O lockdown, ele ficou lá parado. Ele tinha ouvido um sermão, no qual o pastor dissera que os salvos eram tão poucos, que ele quase perdeu a vontade de ir para o céu. Era um crente, quase crente, bem desanimado. Quando ele saiu do lockdown, que ele saiu da sua prisão voluntária, ele voltou para ver como é que estava o mundo, porque era um menino cheio de aventura, né? Então ele gostava de fazer suas traquinagens de menino. E ele saiu para o mundo para encontrar seus colegas, e lá estavam seus colegas todos mudados. Um estava entregando folhetos bíblicos, outro cesta básica, lendo a Bíblia, os adultos também, todo mundo ficou religioso. E pensando no fim do mundo. Estavam frequentando igrejas, eram todas as pessoas que tinham mudado. Muita gente, imagina isso, que depois que passar o vírus Wuhan, as pessoas vão lotar as igrejas, porque estão todo mundo assim, mudado. Não sei, pode ser que aconteça. Então, alguns diziam, olha, era um aviso vindo do céu, o sarampo. E tem pessoas dizendo que o vírus chinês, olha, veio para alertar os crentes.
Não é nada disso, isso acontece sempre, né? Sempre não, de vez em quando na história do mundo. Quando Alberto Camus escreveu seu livro A Peste, ele relata que o médico atendeu um caso ali, outro acolá, e de repente percebeu que era uma peste, e morreu muita gente. Daí surgiu o livro A Peste. Mas esse médico não foi forçado a morrer como o médico chinês. O médico chinês foi forçado a morrer, não é? E 2 jornalistas sumiram, 2 arautos, aqueles que faziam propaganda, né, das coisas que diziam. O jornalista, enfim, desapareceu, entre aspas, ninguém desaparece. Bem, as agências de notícia no Antigo Testamento, a agência era composta dos sacerdotes e dos escribas. Eles escreviam as notícias. Eles que tratavam com o povo, em referência aos eventos, inclusive a essa peste que aconteceu em Israel no Salmo 91. Não existia imprensa como hoje, existia o sacerdote. Hoje você vê a imprensa, é uma coisa muito moderna. A Reuters, que é uma agência de notícia, nesta semana eu vi uma foto de uma inglesa que, mesmo depois de passado o lockdown, ela estava escondida atrás de uma janela vertical, ela abria no sentido vertical. Então, ela estava escondida, com medo de sair na rua. Pode ser que muita gente, depois desse período de isolamento feito de uma forma ignorante, não foi usado a ciência para fazer, inteligência, então, isso vai trazer muito problema psicológico depois para as pessoas. Agora, as agências judaicas daquele tempo eram os sacerdotes, que eles, quando viam uma situação dessa, eles viam pela ótica religiosa. Era um Estado judeu, era um Estado, digamos, teocrático, onde todas as coisas se relacionavam com a Bíblia e com Deus. Então, a agência de notícia daquela época, bem primitiva, incipiente, sim, não é como nós hoje, que temos câmera, temos tanta coisa. Eles noticiaram para o povo uma praga que estava acontecendo. E quando eles fazem arrumam essa notícia, organizam isso, pela ótica religiosa, eles vão fazer as suas referências teológicas, bíblicas, para ver o que estava acontecendo, se realmente era uma coisa que aconteceu a primeira vez, ou se já havia acontecido. Então, eles se inspiraram no Deuteronômio 32, 24, que tinha em mente o texto de Deuteronômio, fala de uma fome devastadora e uma peste avassaladora. Olha, quando você vê essas duas coisas, que Jesus também repete, peste e fome conjuntamente, você imagina que é o que está acontecendo. E não era nem para acontecer tanta fome, mas é que os nossos governadores e alguns prefeitos são pandêmicos, né? Eles são agentes da pandemia, eles parecem que estão eufóricos com carnaval, pandemia, essas coisas todas. Bem, então, uma parte do texto, nós podemos examinar, por exemplo, algumas Bíblias, as Bíblias são traduzidas e umas falam de uma forma, outras de outra, mas, no fim, é peste, é fome, etc. A Bíblia francesa, por exemplo, diz, nem a peste que marcha nas trevas. Olha que coisa interessante. A peste marcha nas trevas. Tem um sentido de guerra. E depois a Bíblia francesa fazia e o contágio que graça ao meio-dia. Quer dizer, havia uma peste que marchava, um contágio que avançava também no meio do povo. A expressão marcha indica uma guerra. As trevas tinham relação com uma divindade pagã na antiguidade. Quando se falava as trevas, eles imaginavam uma divindade pagã, Talos, que enfurecia. E quando ficava enfurecido essa divindade, ela personificava a natureza em ira. E maltratava as pessoas. É como se risse das pessoas que estavam sofrendo. Era o que acontecia em relação a esse verso que os sacerdotes estavam traduzindo para o povo, traduzindo os eventos, colocando para mostrar o que acontecia. Então, essa personalidade, ela tinha um nome, era o Talos.
E o hebraico fala de balpel, que também é traduzido por destruição. Eles são verbos que se tornam quase que pessoas, agentes de desgraça, de coisas que acontecem. Na segunda parte desse verso, o verso 91, 6, ele fala literalmente de uma mortandade que assola ao meio-dia. Olha, presta atenção. Quando você vê as notícias de hoje, eles falam em mortandade, que é muita gente, mortandade, muita gente morrendo, né? E que assola o meu dia, como aconteceu na Segunda Guerra, por exemplo. No livro do Boris Johnson, que é o fator Churchill, ele relata que enquanto seguia a guerra, a influenza, que era uma gripe do tipo dessa, seguia matando muitos soldados. 1938, 37, 39, que foi nessa guerra que terminou em 45. A influenza graçava e a guerra seguia. Quer dizer, guerra não respeita quarentena, não respeita nada, não é verdade? Continuavam. Bom, na segunda parte do relato do escriba, ele acrescenta o verbo shud. Esse verbo shud, shed, também, várias variações, né? Ele termina virando o diabo, shud, que vira shed, que vira diabo em algumas traduções. Ele vem do assírio, dessa mesma forma, shed, shid, coisa assim. Tirado do contexto de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17. Ele sacrifica aos demônios Lacedim. Lacedim é uma forma de dizer do shed, os shed. Então usa Lacedim, o lambda vale como os. E no dicionário hebraico, shed é demônio. Por isso, alguns atribuem as pragas que acontecem aos feiticeiros. Mas o vírus deste século XXI é chinês e possivelmente domesticado, que escapou do laboratório em Wuhan. Tem muita coisa para se descobrir desse vírus que trouxe tanta desgraça aí para o mundo afora, né? Esse verbo, shud, a raiz do verbo é inchar. Então, parece mesmo um demônio, ele incha, soberbo e tal. Na Septuaginta, uma versão grega, consta assim, ó, daimônios, sintomas dos demônios. Então, sintomas do demônio que fazia a mortandade, sintomas do demônio. Então, tem bíblias de várias pessoas que editam, Jim Sweat editou uma bíblia, e traduziu por espírito de demônios que matou os pagãos e poupou os judeus fiéis, o que não é razoável. Você vê o quadro todo, os judeus naquele tempo, possivelmente essa coisa aconteceu muito em Jerusalém, era um povo devoto. Então, quando veio a praga, ela não se desviou de muita gente, não. Muita gente, bons judeus, pereceram. Então, quando conta a história de 1.000 e 10.000, você pode fazer uma ideia que não era pouca gente que morria. E não havia ciência. Qual ciência que havia? O sacerdote fazia o que podia. E pouca coisa adiantava. Você vê na questão do poder da oração, mas ninguém nunca deteve uma guerra, ninguém nunca deteve uma praga. Nunca. Você não pode subir no monte, se levantar a mão, deter uma praga, ela voltar. Essa, por exemplo, se orar, ela voltar lá para a China. Não é assim que funciona a fé. Ela é, dentro de certas circunstâncias, você vai encontrar o refúgio, que é o que nós vamos agora para a terceira parte, com referência ao refúgio. Então, logo no começo do Salmo 91, ele fala do refúgio. O refúgio é o Senhor. Eles repetem isso, estudam isso, e tentam passar a ideia para o judeu que esse é o refúgio. E aí vem a história, cai 1.000 à direita e 10.000 de um lado ou do outro, não sei da direita ou esquerda, porque a direita e a esquerda, não é que eles eram contra a esquerda, não sei se morria mais da esquerda ou da direita, mas de um lado e do outro. Morria 1.000 de um, 10.000 do outro lado. Bom, quem eram essas pessoas que morriam assim? A gente vê no Equador, por exemplo, uma coisa horrível, gente morrendo pela rua. Quer dizer, se a pessoa se organiza, se faz uma quarentena organizada,
Tem cidade no Brasil que não morreu ninguém, não tem ninguém internado. Por que ficar em casa? Fazendo o quê? Nem televisão tem. E vai gerar fome. E o problema, Jesus diz, peste e fome está associado. A peste gera fome, porque as pessoas se retraem e vêm outros problemas. Bem, a questão do refúgio, porque aí que está, nós temos uma situação ruim, e encontramos logo no versículo 1. Esse é o Salmo, esse Salmo é de 880, ele apresenta um refúgio e apresenta um desastre. Mas se a praga foi em Jerusalém, morreram bons e morreram os maus judeus. O refúgio, ele é absolutamente metafísico. Não existia um refúgio com pedra, cimento, tijolos, cobertura e etc. Não tinha para onde correr. O sacerdote não estava dando assim, olha, fujam para aquele lugar. Não tinha. Bem, então, o lugar em que eles começam a refletir sobre o lugar de refúgio, ele é absolutamente metafísico. Você não era tangível, você não tocava no refúgio, mas ele existia. É um lugar secreto, que só quem estava lá sabia que estava. Aí começa nesse versículo, logo no começo do Salmo 91, ele destaca a fé, porque você vai para o refúgio e que não tem um caminho para o refúgio, não tem ninguém que leve você para o refúgio, não era todo mundo dentro do templo, no Santo dos Santos, mas era um esconderijo metafísico da fé, digamos, que estava na mente, na memória, na lembrança, estava na vida espiritual. Eles até criaram a figura de um grande pássaro como o condor dos Andes, em sua enorme asas protetoras. Você vê um condor passa, tem até a música, o condor passa, que é um patrimônio do Peru. O esconderijo estava lá. Eles olhavam, uma pessoa que habita ali nos Andes, quando ele vê o condor, ele fica todo admirado de ver aquela asa, aquele pássaro enorme. E o judeu pensava a ideia de um pássaro enorme, ele escondendo debaixo das asas, não é? Mas também eles pensavam que no El Elyon, que era o Altíssimo, era inalcançável, a mente não alcançava. Diz, olha, o nosso refúgio está no El Elyon, no Altíssimo, onde a mente não alcançava, só a fé silenciosa alcançava. É a mesma coisa hoje. Era um refúgio além da matéria, por isso que é metafísico. Era um refúgio na transcendência, que não estava aqui em relação ao homem, um refúgio humano. Quem se acha nesse refúgio, fica em silêncio. A fé que tem coragem, ela é silenciosa, ela não é alarmante. Ela fica em silêncio, quieto, aguardando em segredo. Isso é o sentido da quarentena. Aguardar em segredo. O vírus, ele é invisível, ninguém vê, mas o refúgio também é secreto. A palavra hebraica para refúgio é exatamente o lugar secreto em Deus. Você sabe onde está? Não, cada um sabe onde está. Cada cristão que conhece a Bíblia e conhece Jesus, sabe onde está. Então, o que diz a Bíblia? Aquietai-vos. Quando o general Tito cercou Jerusalém, Jesus havia recomendado aos judeus, olha só o que Jesus recomendou. Jesus não disse assim, ó, você tem que ser corajoso, vocês têm que ter fé, saia por aí e batam neles. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse uma coisa que as pessoas acham que até parece que foi covardia, não é? A pessoa tinha uma grande fé de remover montanha, não removia aquele soldado com espada? Por quê? Qual é a diferença do soldado com espada e uma montanha? O soldado com a espada é até mais fácil de remover. Mas remover uma montanha? Muito bem. Então, Jesus disse o seguinte, quem estiver na Judéia, nesse momento, fujam para os montes. Então, fugir é um verbo que pode ser usado, admissível, em certos momentos. Em Lucas 21, noutra ocasião, disse Jesus, quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Jesus não disse, fica na cidade, estende a mão para os perseguidores e manda fogo do céu e eles desaparecem. Não. Está lá em Mateus 10, 23. Então, o que acontece? Existe uma crise, existe um medo
Então, o Salmo 91 diz, não tenhas medo da flecha do meio-dia, da mortandade, da desgraça que está acontecendo, não é verdade? A partir dos anos 30, quando Jesus, anos 30 da era de Cristo, claro, Jesus explicou tudo no Evangelho de Lucas. Haveria fome associada com pestilência. Pestilência, olha, fome e peste. O que temos hoje? Fome, peste e governadores pandêmicos, não é? Que não sabem administrar. São pessoas que passaram por faculdade, universidades, mas nunca precisaram trabalhar muito, tem muito dinheiro. Então, eles fica em casa, que o governo é um papai, vai mandar para você tudo, vai mandar cesta básica, dinheiro para você pagar os seus carnês, tudo. Papai governo paga tudo. Não paga, vai ter problema. Muitas lojas quebraram, no tempo de Jerusalém, com a mortandade, muita gente perdeu tudo. Ou vocês pensam que eles ficaram felizes? Não, perdeu muita coisa mesmo. Agora, hoje, nem era para perder tanto, bastava usar, claro, critérios, saber fazer as coisas para não destruir tudo. Bem, aí Jesus falou de peste e pestilência e fome, e megalacinais no céu. Olha, você tem peste, já teve guerras, e possivelmente vai haver muita coisa assim, mas megalacinais no céu, nós não tivemos ainda. E as pessoas viram aí um satélite, viu um satélite, eu não quero nem ver satélite, para que eu vou ver satélite passando pelo céu? Pode passar uns 10, para mim não é nada. Jesus fala de grandes sinais nos céus. O sol vai cessar seu brilho, a lua não dá sua claridade, porque reflete a do sol. Aí, pode fazer as malas, porque é o fim do mundo mesmo. Por enquanto, não é o fim do mundo. Digamos, uma prova. Como é que você passa na fé num período assim? Você passa quieto, acreditando que Deus te guarda, procurando refúgio, porque o refúgio é secreto, o vírus é secreto. Você tem que confiar e seguir normas básicas, porque Jesus diz, fugir para outra cidade é usar máscara, fugir para os montes é usar álcool gel. Não é o que você tem muita fé, sai por aí espirrando com todo mundo, abraçando com todo mundo, que nem faz os grandes políticos, né? Não, você não tem que fazer isso. Jesus disse, olha, quando estiver perseguido numa cidade, fugir para outra. E se estiver dando problema, foge para os montes. Quer dizer, se isola. Olha, no começo da história do Tom. O Tom se isolou, fez um lockdown voluntário. O que é se esconder debaixo das asas? É restrição. Quando o Salmo diz debaixo das suas asas, significa restrição, significa isolamento, exatamente isso. Você se isola debaixo das asas, evidente, né? Deus é um grande pássaro, né? Os andes acham que é. Mas são figuras de proteção. Jesus disse acolher os filhos, né, de Jerusalém debaixo das suas asas. Olha aí. Quer dizer, quando você se sente debaixo das asas, significa isolamento e restrição de movimento. Ninguém fica correndo para lá e para cá debaixo das asas. Então é normal entre aspas, o que está acontecendo. Mas não é para ninguém ficar dizendo assim, olha o que é que nós fazemos, nós somos igreja, temos poder, todo o poder, e vamos fazer isso, aquilo. Não, tem hora que é de fugir. Tem hora que tem que ficar debaixo das asas. A se restringir. É isso que nós encontramos no texto do Salmo 91, versículo 6, em duas visões do sacerdote. Deus vos abençoe. Muito obrigado ao pastor Tiago, o bispo Éder e os irmãos que estão trabalhando nesse projeto de transmitir a mensagem nesse período, né, em que as pessoas estão debaixo das asas do El Elyon. Shalom a todos. Vamos louvar a Deus com um hino muito tradicional, que é Sossegai. Numa época assim, é Sossegai. Se reveste de trevas, não temos
pois todos têm de obedecer. Sossegai, sossegai, Porque haveis vós de temer, sossegai. Mestre, muito grande tristeza me quer hoje consumir. A dor que perturba minha alma, vem, mestre, vem acudir. De ondas do mar tão medonhas, como me livrarei? Só tu podes salvar-me, ó mestre, vem, pois, meu Senhor, meu Rei. a minha palavra obedecerá. Sossegai, O vento em fúria, o rijo, o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, jamais poderão a naufragar, que leva o dono da terra e céus. Pois todos têm de obedecer. Sossegai, sossegai, porque haveis vós de temer. Sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo céu e mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. detente comigo, Ó mestre, excelso dom dos céus, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. a minha palavra obedecerá. Sossegai, O vento em fúria, o rijo, o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, jamais poderão a naufragar, que leva o dono da terra e céus. Pois todos têm de obedecer. Sossegai, sossegai, porque haveis vós de temer. Sossegai. Shalom a todos.